I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Moses picked up that stick in his hand, run over and got Zipporah, his wife, and set her on a mule and put a kid on each hip and got an old donkey by the bridle and the stick in his hand, and here he went down to Egypt to liberate 2 million people. Moisés pegou aquela vara na mão, correu e pegou Zípora, sua esposa, e colocou-a em uma mula, e colocou uma criança em cada quadril, e pegou um velho jumento pelo freio e a vara na mão. E lá foi ele para o Egito, para libertar 2 milhões de pessoas. Could you imagine it? What a critical-looking sight that would be. This old man, 80 years old, a white beard and hair blowing like that. Dá para imaginar isso? Que cena aparentemente crítica seria essa? Esse velho de 80 anos, com barba branca e cabelo esvoaçando assim. Just a happy and a shouting, hollering, glory to God. His wife sitting straddle this mule with a kid on each hip going down to take over. Could you imagine that? Feliz e gritando, bradando glória a Deus, sua esposa montada nessa mula com uma criança em cada quadril, indo assumir o controle. Dá para imaginar isso? What do you think the great armies and soldiers would have said that day? Well, that poor old fellow's went off at the head. The world always thinks that, but he had the word of the Lord, and it had to come to pass. Amen. He had God's promise, and he had that old stick in his hand away. O que vocês acham que os grandes exércitos e soldados teriam dito aquele dia? Bem, aquele velho, o pobre coitado está louco. O mundo sempre pensa assim. Mas ele tinha a palavra do Senhor e tinha de acontecer. Ele tinha a promessa de Deus e ele estava com aquela velha vara na mão, agitando-a. Now, a dry stick going against the great army of Egypt, which had conquered the world in its days. Thousands times thousands of chariots, horsemen, spearmen, the greatest mechanized units. Agora, uma vara seca indo contra o grande exército do Egito que havia conquistado o mundo em seus dias. Milhares e milhares de carros, cavaleiros, lanceiros, as maiores unidades mecanizadas. Just like one single man would try to go against Russia today or something like that. Maybe a greater odds would be then. É como se um único homem tentasse ir contra a Rússia hoje ou algo assim. Talvez tivesse maior probabilidade naquele tempo. And Moses, 80 years old. I imagine bald-headed on top and the whiskers hanging down and the hair around his neck. And there he was leading this mule going down to take over. And the beauty part about it, he did it. That's right. Amen. Because that God had made the promise. E Moisés, com 80 anos, imagino que com a cabeça careca e de barba comprida, e o cabelo em volta do pescoço, e lá estava ele, conduzindo aquela mula, indo assumir o controle. E a parte mais bonita disso é que ele o fez, isso mesmo, porque Deus tinha feito a promessa.
When God promises anything, God's under obligation to take care of His promise. God always will back it up. I don't care what anybody says about it. When God says it's so, it's so. Quando Deus promete algo, Deus tem obrigação de zelar pela sua promessa. Deus sempre irá sustentá-la. Não me importa o que alguém diga a respeito. Quando Deus diz que é assim, é assim. Rest your soul, body, and strength on it because God's obligated to His Word. Amen. Descanse com alma, corpo e força nisso, porque Deus está obrigado a cumprir sua palavra. Amém. I'm so thankful for that little song we sang, every promise in the book is mine, every chapter, every verse, every line. I'm trusting in His love divine, every promise in the book is mine. Estou tão grato por aquele corinho que cantamos. Cada promessa do livro é minha, cada capítulo, cada versículo, cada linha. Estou confiando em seu amor divino, cada promessa do livro é minha. It's so whosoever will may come and drink from the fountain of the waters of the Lord freely, without money, without price. It's done already paid for. Anybody can come and drink. É para quem quiser, pode vir e beber da fonte das águas do Senhor, gratuitamente, sem dinheiro, sem preço. Já está pago. Qualquer um pode vir e beber. Moses going down to take over. What a sight that was. And when he got down there, he took this old stick, the only thing he had in his hand, and overcome Egypt and led the children of Israel and fed them by the same stick till they went to the promised land. Moisés indo assumir o controle. Que cena foi essa? E quando chegou lá, ele pegou aquela velha vara, a única coisa que tinha na mão, e conquistou o Egito, e conduziu os filhos de Israel, e os alimentou pela mesma vara até irem para a terra prometida. Amen. An old dry stick. You might not have very much in your hand. You might not even be able to whistle, but whatever you got in your hand, let God have a hold of it and He'll bless it. Amen. Amém! Uma velha vara seca. Você pode não ter muito na mão, você pode nem conseguir assobiar, mas o que quer que tenha na mão, deixe Deus se apoderar disso e Ele abençoará. Amém! If you can't do no more, testify to your neighbor. If you can't do no more, raise up your hand and say, God, I accept every word of it. Take what's in your hand and do what you can for the glory of God. Se não dá para você fazer mais do que evangelizar seu vizinho, se não dá para fazer mais do que levantar a mão e dizer, Deus, eu aceito cada palavra dela, pegue o que está na sua mão e faça o que puder para a glória de Deus. There's a little boy one time went to see Jesus, and he had 4 or 5 little biscuits and some fish in there. Houve um garotinho certa vez que foi ver Jesus e ele tinha 4 ou 5 pães e alguns peixes lá. Now in the little boy's hand it wasn't very much, but once in the hands of the Lord Jesus Christ, He blessed it and fed 5,000. Agora, na mão do garotinho não era muito, mas uma vez nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele os abençoou e alimentou 5,000. The little thing that you got may be a little spark of faith laying down there that you believe that He raised from the dead. It isn't very much to you, but turn it loose one time in a testimony. It might be the cause of hundreds of people coming to the Lord Jesus Christ. Essa pequena coisa que você tem pode ser uma pequena centelha de fé que esteja aí, de que você crê que Ele ressuscitou dos mortos. Não é muito para você, mas libere-a uma vez, dando um testemunho, e pode ser a causa de centenas de pessoas virem ao Senhor Jesus Cristo. You're sitting there sick or crippled and you got a little speck of faith, turn it loose tonight and say, Lord Jesus, this is all I got to trust your word, and here I come. It's up to you to take care of the rest of it. Se você está sentado aí, enfermo ou aleijado, e tem um pouquinho de fé, libere-a esta noite e diga, Senhor Jesus, é tudo que tenho, confiar em Tua palavra, e aqui venho, cabe a Ti cuidar do restante. God will do the rest of it too. You just turn it loose and let Him have it. Deus lhe dirá qual é o restante também. Simplesmente libere-a e deixe isso com Ele. What kind of an Adam did Jesus turn loose then? He taken fish, not only did He feed him with raw fish or living fish, He fed him with cooked fish and cooked bread. Amen.
Que tipo de átomo Jesus liberou então? Ele pegou peixe. Ele não só os alimentou com peixe cru ou peixe vivo, ele os alimentou com peixe cozido e pão cozido. Amém! Where he got it, I don't know. Anyhow, he fed them and they eat it. Onde ele conseguiu isso, eu não sei. Seja como for, ele os alimentou e eles comeram. Like a fellow said not long ago, said, you believe that story about Elijah sitting up there in the crows? I said, yes, sir, I believe every word of it. That's right. Como um indivíduo disse, não faz muito tempo, disse, você acredita naquela história de Elias sentado lá e dos corvos? Eu disse, sim, senhor, acredito em cada palavra disso. Isso mesmo. They thought Elijah was crazy, sitting up on the mountain there, and he was getting a drink of water whenever he wanted, and them society and high class down there were starving to death, and then they called him crazy. Achavam que Elias estava louco, sentado lá na montanha, e ele bebia água sempre que queria. E os demais, a sociedade e a classe alta lá embaixo, estavam morrendo de fome, e então o chamaram de louco. And he was better off than a lot of people. He had some colored servants that carried him food every time he got hungry. That's better off than a lot of the people sitting here tonight. That's right. E ele estava melhor do que muitas pessoas. Tinha alguns criados de cor que levavam comida para ele toda vez que ficava com fome. Melhor do que muitas pessoas sentadas aqui esta noite. Isso mesmo. Every time he got hungry, here come a crow with a sandwich. You give it to him, flew away. Knelt right down and got him a drink of water when he wanted. He was in the will of God. He took God at His word. Amen. That's all you have to do is take His word. Toda vez que ficava com fome, aqui vinha um corvo com um sanduíche e dava para ele e saía voando. Ajoelhava-se ali mesmo e bebia um gole d'água quando queria. Ele estava na vontade de Deus. Ele confiou na palavra de Deus. Amém! Isso é tudo o que você tem de fazer. É confiar na palavra dele. Someone said, now, Brother Branham, you really mean that crow brought him a sandwich? I said, yes, sir. He said, well, where did the crow get it? I said, I don't know. The crow got it and brought it to Elijah, and he ate it. Alguém disse, agora, irmão Branham, o irmão realmente quer dizer que aquele corvo levava um sanduíche? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, bem, onde é que o corvo o conseguia? Eu disse, não sei. O corvo o pegava e levava a Elias e ele comia. I said, that's where the Holy Ghost, she was making fun of me shouting. I said, I can't tell you where it comes from. The Holy Ghost brings it. I just eat it and I love it and I live by it. Eu disse, assim é com o Espírito Santo. O irmão estava zombando por eu estar gritando. Eu disse, não sei lhe dizer de onde isso vem. O Espírito Santo o traz. Eu apenas como. E amo isso e vivo por isso. I don't know where it comes from, but I get it. That's the only thing I know. As long as He brings it, I'm willing to take it. Amen. Não sei de onde vem, mas o recebo. É a única coisa que sei. Enquanto ele o trouxer, estarei disposto a recebê-lo. Amém! Say, how's that fellow go to walk when he comes to the doctor? I can't help that. When God says so, He'll do it anyhow. You just watch. It's God's business to take care of His word. He watches over to perform it. Diz, como aquele sujeito vai andar se não for ao médico? Não posso fazer nada. Quando Deus disser, ele andará mesmo assim. Observe só. Compete a Deus cuidar da sua palavra. Ele vela para cumpri-la. And He's obligated to it, and He'll do it in every case. Amen. To any man or woman that'll dare to take Him at His word. E ele está obrigado a cumpri-la. E ele cumprirá em todos os casos. Amém. Para qualquer homem ou mulher que ouse confiar em sua palavra. Amen. Oh, my. That's the truth. Yes, sir, Moses went down there and he did just exactly what the Lord told him to do. If you just take what you got in your hand and let God have it. Oh, que coisa! Essa é a verdade, sim, Senhor. Moisés foi até lá e fez exatamente o que o Senhor lhe disse para fazer. Se você apenas pegar o que tem na mão e deixar que Deus o tenha. Now, there was a little fellow one time, a little later on from there, by the name of David. A little old shepherd boy that lived out on the hillside, feeding his father's sheep.
Agora, houve um jovenzinho, certa vez, um pouco depois disso, por nome de Davi, um garoto pastor de ovelhas que vivia na encosta da colina, alimentando as ovelhas de seu pai. But he knew the blessing of the Lord was upon him, so he knew that God was with him. Mas ele sabia que a bênção do Senhor estava sobre ele. Assim, ele sabia que Deus estava com ele. And one day when the armies of Israel had gathered out to fight against the Philistines, why his father Jesse said, now I'm going to send you over to your brothers, take them some raisins and so forth, and go over and see how your brothers are getting along. Two of the oldest boys was in the war. E certo dia, quando os exércitos de Israel se reuniram para lutar contra os filisteus, ora, seu pai Jessé disse, agora, vou enviar-te aos teus irmãos, leva-lhes algumas passas e assim por diante, e vê como teus irmãos estão se saindo. 2 dos moços mais velhos estavam na guerra. So David went out, and when he got over there, he saw a sight. The Philistines was gathered on one side and Israel on the other. Assim, Davi partiu, e vocês sabem, quando chegou lá, ele viu uma cena. Os filisteus estavam reunidos de um lado e Israel do outro. Saul sitting over there, 7'4" tall or something, great big priestly-looking fellow, but across over on the other side of the holler, over there was the Philistine army, and they had a big challenger, a big champion by the name of Goliath. Saul sentado lá, com 2,20 metros de altura, ou algo assim, um grandalhão de aparência de príncipe, mas de frente, lá do outro lado da grota, estava o exército filisteu, e eles tinham um grande desafiante, ou um grande campeão chamado Golias. He was about 9'4" tall, and what a fellow he was. And when the devil knows he's got the edge on you, then he'll sure poke it in you if he possibly can. Que coisa! Ele tinha uns 2,80 metros de altura, e que homem ele era! E quando o diabo sabe que tem vantagem sobre você, então ele com certeza irá usar contra você, se puder. So he got out on the hillside there and he said, I'll make you a proposition, all you fellows. Let's not cause any bloodshed. See, he's big and he had the edge on all of them. Assim, ele saiu lá na encosta e disse, vou fazer uma proposta a vós todos. Não vamos causar derramamento de sangue. Estão vendo? Ele era grande e tinha vantagem sobre todos eles. So he said, you stand to pick you out a man over there in the armies of Israel, and let him come over here and fight against me. And if I kill him, then you all serve us. If he kills me, then we'll serve you. Sure, that's the way the devil will do it. Assim ele disse, enviai, escolhei um homem aí dos exércitos de Israel e deixai-o vir aqui e lutar contra mim. E se eu o matar, então todos vós nos servireis. Se ele me matar, então nós vos serviremos. Claro, é assim que o diabo fará. Now you take, for instance, this guy here. If I could only see this or that, see, whenever they can get that kind of an idea. Agora, considerem, por exemplo, este sujeito aqui, se eu tão somente pudesse ver isto ou aquilo mais. Estão vendo? Sempre que conseguem esse tipo de ideia... But one day he made his brag in the wrong man's ear. There's a little old, scrawny-looking fellow, probably weighed about 110 pounds, with his shoulders kind of stooped over and a little shepherd's coat wrapped around him. Mas, certo dia, ele se gabou, chegando ao ouvido do homem errado. Havia um rapazinho magricela, provavelmente pesava uns 50 quilos, com os ombros meio curvados, envolto em um pequeno casaco de pastor. And that morning when the armies walking back and forth and screaming at one another and trying to get into the battle, while this big challenger come out and said, no, I defy the armies of Israel. But it fell on the ears of the wrong man for him then. E naquela manhã, quando os exércitos andavam por ali e gritando uns com os outros, e estavam tentando entrar em combate, ora, aquele grande desafiante saiu, disse, agora eu desafio os exércitos de Israel. Mas chegou aos ouvidos do homem errado para ele, então. Yes, sir, there was a little old boy there that knew what he's talking about. He said, what's this? You mean to tell me that you'll stand and let that uncircumcised Philistine
defy the armies of the living God? Amen. He knew what he was talking about. Oh, my. Glad you made your wrong boast then. Sim, senhor. Havia um rapazinho lá que sabia do que falava. Ele disse, que é isso? Quereis me dizer que ficareis parados e deixareis aquele filisteu incircunciso desafiar os exércitos do Deus vivo? Amém! Ele sabia do que estava falando. Oh, que coisa! Golias, você fez a ostentação errada nessa hora. And when that fell on David's ear, then his brother said, now look at here, I know the naughtiness of your heart. Now you just quit saying such things as that. E quando isso chegou ao ouvido de Davi, então seu irmão disse, agora olha aqui, eu conheço a maldade do teu coração. Agora, para de dizer tais coisas. Some of them said, why, he can marry the king's daughter and he'll give him riches and his father's house will be free in Israel and so forth. Alguns deles disseram, ora, ele poderá se casar com a filha do rei, e ele lhe dará riquezas, e a casa de seu pai será livre em Israel, e assim por diante. He said, what's this y'all talking about now? My, this little bitty old fella. That's just the way you can't go by looks. That's right. Ele disse, do que estás falando agora? Que coisa! Um pequeno rapaz. Foi exatamente assim que ele... Ora, não se pode julgar pela aparência. Isso mesmo. You don't go by looks. You go by what's in the heart. Amen. That's right. If you go by looks, why, Israel would have had an awful time when they thought they could get water out of a rock. Não se julga pela aparência. Julga-se pelo que está no coração. Isso mesmo. A julgar pela aparência, ora, Israel teria tido grande dificuldade quando acharam que podiam tirar água de uma rocha. That's the driest place there was in the nation. But God said, speak to the rock. That's the thing that got the water. Era o lugar mais seco que havia na nação. Mas Deus disse, falai à rocha. É ela que tem a água. And they say today, if there is such a thing as divine healing, it would be in some of those great big classical churches. That's just what you think about it, see? That's right. Maybe it's the driest place you've ever seen, but there's water there if you just speak to it. Amen. Então dizem hoje, se houvesse esse negócio de cura divina, seria em algumas dessas grandes igrejas clássicas. Isso é o que vocês pensam a respeito. Estão vendo? Isso mesmo. Talvez seja o lugar mais seco que já viram, mas há água lá se vocês apenas falarem a isso. Amém! Now, I want you to notice. Then when David, I can just see him walk up there and he said, brought him up before the king. Said, now wait a minute here. Said, bring that lad up here. Agora quero que notem. Então, quando Davi, posso vê-lo chegar lá, e ele disse, trouxeram-no perante o rei, disse, agora esperai um minuto aqui, disse, trazei aquele menino aqui. He walked up to him. The day Saul called him a stripling. He must have been a little bitty old skinny looking fellow, you know, little shoulders set in, kind of walking along, little old startled eyes looking out to him. Foi até ele o dia Saul chamou-o de garoto. Ele devia ser um magricela, sabiam? Ombros pequenos e caídos, um pouco caminhando, olhinhos estrelados, olhando para ele. He said, well, listen, you can't fight that. He said, let no man's heart faint within him because of this giant. Said, your servant will go over and fight him. Oh, my. I like that courage, don't you? Ele disse, bem, escuta, tu não podes lutar contra isso. Ele disse, não desmaie o coração de ninguém dentro de si por causa deste gigante. Disse, teu servo irá e lutará contra ele. Oh, que coisa! Eu gosto dessa coragem, vocês não gostam? Why? We'll see in a minute why he had that courage. What made that difference? Yes, sir. He said, I'll go over and fight that giant. Por quê? Daqui um minutinho veremos por que ele teve essa coragem, o que fez essa diferença. Sim, senhor, ele disse, irei até lá e lutarei contra aquele gigante. And there's Saul, the great big baby sitting up there, pretty as big as a giant, and supposed to be a king in Israel and all of this, and then sat there afraid to go fight him.
E lá Saul, o bebezão sentado lá, quase do tamanho de um gigante, e supostamente rei em Israel, e tudo isso. E então, sentado lá com medo de ir lutar contra ele. Puts me in the mind of a lot of these people today that don't believe in divine healing. They claim to believe the Bible and then they just let the devil walk over them anything. Isso me faz pensar em muitas dessas pessoas de hoje que não creem em cura divina. Elas afirmam crer na Bíblia e então deixam o diabo fazer o que quer com elas, qualquer coisa. I believe in an old-fashioned Holy Ghost experience, born again, rooted down, twice dead. I believe in something that makes a man alive, that puts courage and fire in him. Eu acredito em ter uma experiência antiquada do Espírito Santo, ser nascido de novo, enraizado, 2 vezes morto. Eu acredito em algo que dá vida ao homem, que põe coragem e fogo nele. That's right, that'll make him stand toe-to-toe with the devil on any divine promise of God and call it the truth, no matter what it looks like. Isso mesmo, isto fará com que ele encare o diabo em qualquer promessa divina de Deus e a chame de verdade, não importa qual seja a aparência. Little old David, why, he said, you can't do it. He said, you let me go. He said, now how do you know that you can do it? O pequeno Davi, ora, ele disse, tu não podes fazer isso. Ele disse, deixa-me ir. Ele disse, agora como sabes que podes fazê-lo? He said, looky here, I'm going to tell you something. I've had some experience. That's what it takes today, is somebody's had an experience. Ele disse, olha aqui, vou lhe dizer uma coisa. Eu tive uma experiência. É o que é necessário hoje, alguém que já teve uma experiência. David said, I've had an experience that I was keeping my father's sheep out there, and a lion come in, the bear come in and grabbed a kid or little lamb and run out with it. Davi disse, eu tive uma experiência. Disse, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai lá, e veio um leão, veio um urso e agarrou um cabrito ou cordeirinho e saiu correndo com ele. And said, I run after him and knocked him in the head with this slingshot, and then when I started to take the lamb out of his mouth, he rose up and I slew him. E disse, eu corri atrás dele e acertei-lhe a cabeça com esta funda. E então, quando fui tirar o cordeiro da sua boca, ele se levantou e eu o matei. He said, the God that delivered the lions into my hands and the bear into my hands, he said, how much more will he deliver that uncircumcised Philistine? That's right. Ele disse, o Deus que entregou o leão em minhas mãos e o urso em minhas mãos, disse ele, quanto mais entregará aquele incircunciso filisteu. Isso mesmo. So Saul said, come over here and I'll make a real ecclesiastical preacher out of you then. Então Saul disse, vem cá, e farei de ti um verdadeiro pregador eclesiástico então. So he gets him over there and he puts on a big armor and his helmet and everything. He pulled down over his little ears and imagine peeping out the side and a great big armor on, and he couldn't move. He just couldn't go forward. Deste modo, ele o levou até lá, e ele vestiu uma grande armadura e seu capacete e tudo mais. Ele o empurrou por cima de suas pequenas orelhas e imagino-o dando uma olhadinha de lado e uma grande armadura sobre si. E ele não conseguia se mexer. Ele simplesmente não conseguia fazer nada. That's what's the matter with people today. When a man gets a little call in his heart to go preach the gospel, you have to take him over to one of these big seminaries or something and beat all the preacher out of him. Esse é o problema das pessoas hoje, quando um homem recebe um pequeno chamado no coração para ir pregar o evangelho, vocês têm de levá-lo a um desses grandes seminários ou alguma coisa aí e tirar dele tudo o que tem de pregador. Get this worldly theology in him like that and take all the preacher there is out of him, then for him to go. No wonder he can't bleed. My goodness, all harnessed up with the world. E pôr um pouco dessa teologia mundana nele, assim, e tirar tudo o que há de pregador nele. Então lhe dizem para ir, não é de se admirar que ele não possa crer. Meu Deus, todo atrelado ao mundo. Hallelujah! We need to come out and shake some old-fashioned Holy Spirit down and get these old morgues melted down. What we need around here. Amen. Amen. Aleluia!
Precisamos sair e fazer descer um pouco do Espírito Santo à moda antiga e derreter esses velhos necrotérios. É disso que precisamos por aqui. Amém. Yes, sir. Old David there, he had his BA degree, and his LL and double LD and DD, all on. Sim, senhor. O velho Davi lá, ele recebeu seu diploma de bacharel, vocês sabem, e seu diploma em direito e doutorado em leis e doutorado em divindade, vocês sabem, tudo sobre si. He said, I don't know anything about this stuff. I never proved anything. I don't know what that is. Said, I can't do that. And Saul found out pretty soon that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. Amen. Ele disse, não sei nada sobre essas coisas, nunca testei nada, não sei o que é isso. Disse, não posso fazer isso. E Saul logo descobriu que sua vestimenta eclesiástica não servia em um homem de Deus. Amém. That's what's the matter with the people today. If you just get them old ecclesiastical vests off and get down, I'd rather have an old experience. Esse é o problema das pessoas hoje. Se vocês simplesmente tirassem essas velhas vestimentas eclesiásticas e descessem, prefiro ter uma antiga experiência. I'd rather my boy would get with a man that didn't know his ABCs and take him out here on a hillside by an old stump somewhere and pray him through to an old-fashioned Holy Ghost experience. Prefiro que meu filho saia em companhia de um homem que não conheça seu abecedário e o leve aqui até uma encosta, perto de um velho tronco em algum lugar, e ore com ele até receber uma experiência do Espírito Santo dos velhos tempos. And the same to all the schools there is in the country that would take the power of God and the blessings of God out of his life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Right. Yes, sir. A mandá-lo para todas as escolas que há no país que tirem o poder de Deus e as bênçãos de Deus de sua vida. Amém! Isso mesmo. Sim, Senhor. And there David looked up on that thing and said, I don't know nothing about this. I don't know how to say amen and all the doxologies and all them things like that. I don't know how you do that. E lá, Davi olhou para aquilo e disse, não sei nada sobre isso, não sei como dizer amém, e todas as doxologias e todas essas coisas, não sei como se faz isso. So let me go with what I have already proven to be right. Hallelujah! Disse, deixa-me ir com o que já comprovei estar certo. Aleluia! That's what I said. I know when I walked up to my general overseer, told him the angel of the Lord had met me, he said, Billy, go home, you had a nightmare. É isso que eu digo. Eu sei que quando me aproximei do meu superintendente geral, disse a ele que o anjo do Senhor havia se encontrado comigo. Ele disse, Billy, vá para casa. Você teve um pesadelo. He said, why, you mean a 7th grade education, you go to pray for sick and go to pray for kings? I said, that's what he said. Ele disse, ora, quer dizer que com instrução de 7ª série, você vai orar por enfermos e vai orar por reis? Eu disse, foi o que ele disse. He said, how are you going to do it? I said, I don't know, but it's taken me this far, he'll take me on. God is able, who's made the promise, he'll do it. Disse, como vai fazer isso? Eu disse, não sei, mas ele me trouxe até aqui, ele me levará adiante. Deus é poderoso, o qual fez a promessa e o fará. He said, oh, son, I think you better go back. You need a rest. I didn't need a rest. I need to go to work. I've been resting too long then. Ele disse, filho, acho melhor você voltar. Você precisa de um descanso. Eu não precisava de um descanso, eu precisava ir trabalhar. Eu já havia descansado demais. That's what's the matter with a lot of people today. Be up and going. It's time. People are in trouble. Let's go. Get them to the Lord Jesus quickly. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Faça alguma coisa. Está na hora. Pessoas estão em situação difícil. Vamos, traga-as ao Senhor Jesus rapidamente. Bring them
for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time.